8 até o 12. 1 Reis 19, do versículo 8 ao 12. Glória a Deus. Acharam? Amém. Glória a Deus. Então eu vou ler. Vou ler aqui. Você acompanha então aí na sua Bíblia. Diz assim o versículo 8. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem. E ele lhe disse: Sai para fora, e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes, quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Glória a Deus. Irmãos, pode se assentar, dando glória a Deus, porque Jesus, Ele se faz presente em nosso meio nesta noite. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória e a Ele todo louvor. Aleluia. Glória a Deus. Vocês sabiam que muitas vezes nós achamos só, né? Que conseguimos nos esconder da presença de Deus. E da presença de Deus ninguém consegue se esconder. E nós que servimos a Deus, eu estou aqui pregando para crente, falando para crente. Vocês sabiam que às vezes nós queremos fugir da nossa responsabilidade com Deus? Vocês sabem que uma vida de pastor não é fácil. Eu não sei se algum de vocês já foi pastor, mas uma vida de pastor não é fácil. Eu já tentei várias vezes, umas 2 vezes, me esconder da minha responsabilidade. Porque você sabe, pastor, a vida de pastor não é fácil, é uma vida árdua. Portanto, eu tirei 30 dias de férias, não fui viajar um dia, irmão. Estou gastando toda a minha férias aqui na reforma da igreja. E em casa também. Para a gente tirar férias, parece um monte de coisa na casa para a gente fazer. Não é verdade? E quebra isso, é isso aqui, dá problema no encanamento, dá problema nisso, dá problema naquilo. E eu já tentei fugir da minha responsabilidade. Uma vez eu fiquei 2 anos. Eu disse para Deus: Deus, eu não quero mais apacentar, porque era muita prova. Ela não ia ainda. É muita prova. Eu disse: eu não quero mais dirigir igreja. Eu falei: pastor, eu não quero mais dirigir igreja. Eu quero ficar como, assim, auxiliar do pastor, auxiliar, ajudando na obra. E eu fiquei 2 anos, irmãos, 2 anos. 2 anos tentando me esquivar e me esconder da minha responsabilidade na obra de Deus. Passou-se 2 anos. Um dia um pastor amigo meu disse assim: Ô pastor Jair, nós estamos com uma campanha no monte, vamos orar com a gente no monte? Aí convidou mais alguns irmãos. Vamos lá orar. Aí fomos lá orar, irmãos. Fomos orar no monte. Lá eu orando. Oh, Senhor. Aí veio uma senhorinha bem velhinha mesmo. Ei, homem! Quando falou assim bravo, eu falei: meu Jesus, por que escondeste o teu cajado? Mandei eu esconder o teu cajado? E ó,
Aí cheguei em casa, cheguei meio tristinho em casa, falei para ela, Apanhou lá no monte? falei, levei uma pizza lá no monte, numa servinha do Senhor. Vou voltar novamente às minhas atividades, porque Deus me pegou lá no monte, e é para mim não fugir. E às vezes nós queremos fugir e esconder das nossas responsabilidades na casa de Deus. E é só o pastor que tem responsabilidade na casa de Deus? Não, somos todos nós. A igreja em geral, ela tem a sua responsabilidade para adorar a Deus, para glorificar e fazer a obra de Deus. Todos nós temos responsabilidade na casa de Deus. E às vezes também nós fizemos algo ao oculto, escondido, e achamos que Deus não está vendo. Só que Deus, Ele vê todas as coisas. Por quê? Porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor Deus rodeiam a terra. E nós achamos que Deus não vê, mas Deus vê todas as coisas, até aquilo que nós achamos, ou até mesmo que passa no nosso pensamento, ou até mesmo antes de chegar no nosso pensamento, porque a Bíblia diz que nós pensamos alguma coisa, o Senhor Deus já sabia o que nós haveríamos de pensar. Ele sabia tudo. Quando Davi pecou com Batseba, ele achou que ninguém estava sabendo de nada, e mandou matar o marido dela, Urias, para ficar com ela. Ele achou que ninguém estava sabendo de nada, só o carteiro que levou a carta. E nem o carteiro, na verdade, porque ele não podia abrir a carta, ele tinha que levar até o comandante que fazia-se frente da batalha. E assim Davi cometeu esse pecado de adultério e também causando a morte do esposo de Batseba para possuí-la, e achou que estava tudo em oculto, quietinho. Um belo dia veio o profeta Natan, porque naquela época os profetas tinham acesso aos palácios do rei, e o profeta Natan veio até o rei Davi e o saudou e começou a contar para ele uma parábola. Disse: "Ô rei, eu posso lhe contar uma parábola?" Ele disse: "Pode." Ele disse: "Ó rei, havia numa cidade 2 homens, um era rico e o outro era pobre. O homem rico tinha grande número de gados, de ovelhas, de bois, mas o homem pobre não tinha nada, a não ser uma cordeirinha que ele ganhou, e ele criava essa cordeirinha como se fosse a sua filha. E essa cordeirinha do homem pobre comia do seu prato, bebia do seu copo, dormia nos seus braços, e ele tinha essa cordeirinha, o homem pobre, como se fosse a sua filha. E disse o profeta ao rei Davi: "Mas, ó rei, um certo dia veio um viajante de tão longe e veio se hospedar na casa do homem rico. Mas o homem rico não quis tomar das suas ovelhas, dos seus bois, das suas vacas, e dar de comer ao viajante, ó rei. E ele foi até a casa do homem pobre, tomou a sua cordeirinha, matou e deu de comer ao viajante." Meu Deus! E a Bíblia diz que o rei Davi se enfureceu no seu coração e disse: "Esse homem é réu de morte." E a Bíblia diz que o profeta Natan olhou para o rei e disse: "Esse homem é você, assim diz o Senhor dos Exércitos." Meu Deus! Como é que vai fugir da presença de Deus? Como é que vai se esconder da presença de Deus? Ninguém consegue se esconder, irmãos. Aleluia! Porque a Bíblia diz que o que faz nas trevas, a luz revela. Não há nada que nós conseguimos nos esconder da presença de Deus, porque Deus está com seus olhos atentos cada passo. Que nós deitamos, Ele está presente. Se nós levantarmos, Ele está presente. Então nós não conseguimos nos esconder da presença de Deus. Soberano, soberano tu és. E aqui também não foi diferente. Elias enfrentou 450 profetas de Baal. 400 profetas de Aserá. Mas uma mulher botou ele para correr, chamada Jezabel. Essa é terrível.
E ela deu a ordem: fala para Elias que amanhã ele vai morrer. Assim como ele fez com os profetas de Baal, ele também vai morrer. Manda a resposta para ele, manda a notícia para ele. Quando a notícia chegou até o profeta Elias, ó, perna para quem tem na braquiária, irmão, ó. Agora eu fico pensando, peraí, o camarada enfrentou um exército, vamos dizer assim, enfrentou um leão e agora ficou com medo de um gatinho. E ele era conhecido como o leão dos profetas. Correu, ó, perna para quem tem. E ele foi esconder aonde? No monte de Deus, irmão. No Monte Horebe. Ele foi esconder. E o Monte Horebe, ele era conhecido como a casa de Deus, a morada de Deus. E ele, ó, Deus poderoso, aleluia! Eita glória! caminha ao deserto. Chegou lá, achou uma arvinha ali, um pé de zimbro, deitou e dormiu. Opa, que ninguém vai me pegar. E já cansado, o anjo do Senhor apareceu para ele, trouxe um pãozinho assado na brasa. Olha como que Deus é fiel, né? Meu Deus! Uma botija de água, e chamou ele e disse: levanta, Elias, e coma desse pão e beba desta água. Elias levantou, comeu do pão, bebeu da água e voltou a dormir na sombrinha de novo. De novo? Estou falando que você ia forgado? Você sabe que nós fizemos de tudo para fugir. Jesus. E ele deitou, dormiu de novo, e o anjo apareceu para ele de novo. Ô Elias, acorda, Elias. E tinha novamente pão assado na brasa e uma botija de água. E disse para ele: ó, coma e beba, porque longa é a tua caminhada. E a Bíblia diz: com a força daquela comida, Elias caminhou. Olha só que comida forte é essa, hein? Acho que era mais forte do que mocotó, do que, né, aquelas comidas que baiano faz, né? Mineiro, aquelas comidas fortes. Não, tinha um mineiro convidou para mim jantar na casa dele. Meu Deus do céu, tinha costela, tinha canjica, mocotó, bucho, calabresa. Eu falei, meu Deus do céu, um calor, irmão, e cheio de pimenta. Rapaz do céu. No outro dia não deu vontade nem de almoçar. E a Bíblia então diz: com a força daquela comida, Elias caminhou 40 dias e 40 noites. 40 dias e... Pensou você ficar 40 dias e 40 noites sem comer, irmão? Você só almoçar, e com a força desse almoço, você caminhar 40 dias e não sentir nem fome. Só que na verdade, essa comida foi preparada pelo anjo do Senhor Deus. Foi o anjo que assou aquele pão ali na brasa. Oh, que maravilha, né? A gente ser servido pelos anjos de Deus. E a Bíblia diz que os anjos do Senhor, eles foram enviados para trabalhar em favor da igreja. Então nós estamos aqui adorando a Deus. Com os nossos olhos espirituais nós não conseguimos presenciar, mas aqui, irmãos, tem anjos de Deus aqui trabalhando em nosso favor. Aquele que precisa de uma cura, ele traz a cura. Aquele que precisa de uma resposta da oração, ele traz a resposta da oração. Então os anjos de Deus, ele está trabalhando em favor da igreja. Com os nossos olhos carnais nós não conseguimos presenciar, mas com os olhos espirituais nós podemos presenciar que os anjos de Deus estão trabalhando em meu favor, em teu favor nesta noite. E ele chegou, levantou-se, pôs-se, correu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa...
Então, quando ele chegou no Monte Horebe, o que ele fez? O que é aqui que eu vou me esconder? Quero ver os soldados de Acabe e de Jezabel me pegar aqui, eu vou me esconder aqui. E entrou dentro da caverna, irmãos, para se esconder. Assim nós fazemos, eu faço, você, nós fizemos. Por quê? Você sabe que quando você começa a trabalhar na obra de Deus, assume uma responsabilidade na obra de Deus, vem as dificuldades, vem as provações, vem os levantes do inimigo para querer nos barrar, nos prender e fazer nós desanimarmos e pararmos e desistimos dessa responsabilidade. Elias sabia que haveria de vir um grande exército sobre ele para tirar a sua vida. Como de todos os profetas sobrou só ele, então ele quis preservar a sua vida. Chegou no Monte Horebe, achou uma caverna e se escondeu dentro da caverna. E por que não dizemos também que nós também, às vezes, também nós nos escondemos? Eu não quero pregar, eu não quero oportunidade, eu não quero isso, eu quero ficar que nem membro sentado na cadeira. Hã? É aqui, apesar que nem prego não tem aqui, porque essa cadeira é tudo de plástico, né? E queremos nos acuar, nos esconder, assim fez Elias. Se escondeu dentro da caverna, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? Olha que palavra! Então, eu começo a imaginar assim que a voz de Deus, porque você sabe, dentro de uma caverna dá eco quando alguém grita ou fala, não dá? Então Elias dentro da caverna, então a voz de Deus, porque o salmista diz que a voz de Deus é como um trovão, como um barulho de muitas águas. Então a voz de Deus veio a Elias, que estava escondido dentro da caverna, e disse: que fazes aqui, Elias? Como estivesse dizendo: Elias, o que você está fazendo aqui, se escondendo aqui dentro desta caverna? E ele logo, porque você sabe quando nós nos escondemos das nossas responsabilidades na obra de Deus, e para nós acharmos uma desculpa, que nós estamos nos escondendo das responsabilidades das coisas de Deus, sempre nós vamos colocar a culpa em não vamos colocar a culpa em alguém, ou numa coisa, num negócio, uma coisa ou outra, não é assim? E com Elias também não foi diferente. Ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. Então vão dizer assim: então é por isso que eu estou me escondendo, Senhor. Eu fui muito zeloso pelas tuas coisas. Mas espera aí, Deus deu o livramento para ele com 450 profetas de Baal, 400 profetas de Aserá. E será que Deus ia permitir que uma mulher encostasse a mão no profeta Elias? Mas Elias estava dizendo que ele estava se escondendo, porque alguém queria também tirar a sua vida. E ele disse: sai para fora, o Senhor diz: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. Sai para fora da caverna. Eu não quero te usar, Elias, aí dentro da caverna. Eu quero que você saia de fora da caverna. Eu quero que você saia de dentro da caverna e venha para fora. Por quê? Sair para fora, porque ali para fora Deus queria falar com Elias. Deus queria falar com Elias. E quando ele sai para fora da caverna, irmãos, a
presença de Deus, ela é tremenda. Eu não sei se você está sentindo aqui a presença de Deus, mas eu sinto aqui a presença de Deus nessa noite. E a presença de Deus, ela é tremenda. Quando Elias sai para fora da caverna, aí vem passando um vento forte, vai soprando, e vai jogando pedra para tudo quanto é lado, e vai fendendo montes no meio. Um vento forte vem derrubando tudo. E Elias agora está na porta da caverna. E a Bíblia diz: veio esse vento forte, e Deus não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, veio tremendo tudo, os montes, e Deus também não estava no terremoto. E depois do terremoto veio fogo, veio queimando tudo. Eu acho que até as pedras derretiam. E a Bíblia diz que Deus também não estava no fogo, o fogo passava. E Elias presenciando na porta da caverna. E Deus também não estava no fogo. Porque tem coisa que nós achamos que é Deus e não é, irmãos. Tem coisa que nós achamos que é Deus e não é. Tem coisas que às vezes que vêm para nos intimidar na porta da caverna. Tem coisas que vêm para nos intimidar e ó, corre! Você vai morrer! Mas a Bíblia diz que depois do fogo veio uma voz mansa e delicada. Deus nos confunde, irmãos, no seu falar, no seu agir. Aleluia! Talvez Elias achava que Deus estava no vento e Deus não estava no vento. Talvez Elias achava que Deus estava no terremoto e Deus não estava no terremoto. Talvez Elias achava que Deus estava no fogo, mas Deus não estava no fogo. Mas depois de todos esses três processos, veio uma voz mansa e delicada. E se dirigiu a ele e disse: mais uma vez. Porque Deus, irmãos, Ele fala conosco várias vezes. A Bíblia até diz: Deus fala uma, Deus fala duas, Deus fala três, e ninguém atenta para isso. Então Deus, Ele fala conosco, e nós temos que estar atento à voz de Deus. Aleluia. E nessa voz mansa e delicada veio e falou com Elias mais uma vez, e diz: o que fazes tu aqui, Elias? Meu Deus. E quando ele ouviu a sua voz, porque Elias conhecia a voz de Deus, quando ele ouviu a voz de Deus, a sua capa que estava sobre ele, pegou a sua capa e se cobriu, porque a presença de Deus estava ali naquele monte. A presença de Deus estava na porta daquele monte. E diz para ele: levanta e volta de novo. Oh, aleluia, glória a Deus. E Elias precisou ouvir a voz de Deus, se levantar da onde ele estava se escondendo e fazer todo o trajeto de novo e voltar e fazer o querer de Deus e a vontade de Deus. Glória a Deus, aleluia. Como que nós muitas vezes somos infiéis a Ele, todavia sempre será fiel para conosco. Como disse, ainda que nós sejamos infiéis para com Ele, Ele, o Senhor nosso Deus, todavia permanece fiel para conosco, porque não pode negar-se a si mesmo. Que eu, você, nós venhamos honrar as nossas responsabilidades. Eu, quando cheguei em Tirapina, não quis dirigir igreja. Eu disse para o pastor: não quero dirigir igreja, não. Eu quero só ajudar o senhor aqui na sede. Ele disse: tá bom, meu querido, fica aí me ajudando. Mas às vezes a gente queria se acuar e Deus dá cada lapada na gente, sabe? A gente apanha tanto, a gente quer se esconder nas cavernas.
E Deus vem lá na caverna e diz: sai para fora que eu vou falar contigo. Chega aí na porta aí da caverna que eu vou falar contigo. E precisei vir aqui sofrer um pouquinho aqui no grupo. Já vai fazer 5 anos já. Eu estou nessa peleja aqui. Aqui é a escola. Porque na série ninguém queria vir para cá, irmãos. Falava para um, o outro, eu não vou estar no pote. Já comecei uma obra lá. Aquele povo lá. Os obreiros assim: pastor, não vai dar certo não. Começou a pandemia, os semeadores começou aqui, a pandemia começou, deram graças a Deus, fecharam na pandemia. Ele disse: é bom que agora não vai abrir mais. E os obreiros? Ninguém. Ó, eu sei que está até gravando ali, ó. Irmãos, vocês veem, por exemplo, os obreiros da série vir aqui? Não, ninguém quer nem tocar. Irmão, o povo quer dirigir igreja, sabe aonde? Onde dá bastante lucro, onde dá bastante dinheiro, igreja cheia. Você pega a igreja cheia, grupo de oração tudo prontinho, grupo das irmãs, grupo de varão, grupo de jovem, 100 irmãs no círculo de oração, mais uns 50 de jovem, criança. Mas você sabe que é no deserto que Deus providencia pão e água. Pão e água. E eu digo, eu fui muito provado aqui no Broa, muito provado, mas também muito abençoado aqui nesse Broa. Muito abençoado. Irmãos, temos. Eu já contei aqui, vou falar de novo por cima. É rapidinho. Até Deus colocou um dinheiro na minha conta, irmão, que eu nunca peguei na minha vida. Foi aqui. Exatamente. Foi quando ele ficou o tempo, 6 meses parado, né? Irmão, parecia pão no portão, aparecia mistura. Até hoje eu não sei quem a gente disse que eu nunca na minha vida, irmão Gilberto, já comeu caviar? Eu também ouvia pessoas falar em caviar, mas sabia o que é esse caviar? Eu só ouvi falar. Você ouvia falar? E se eu falar para vocês que aqui no Bro eu comi caviar? E bastante ainda, que a gente enjoou, que era até para nossa cachorrinha, a Belinha. A Belinha comia caviar, que até ela também enjoou, largava no pratinho dela. Sabe o que é isso, irmão? Eu não sei nem quanto custa um prato de caviar. Eu nem sei que é caro. Se fosse barato, todo mundo comia, né? Irmãos, eu estava cedo, ia lá no portão, um saco de pão. Eu falei assim: ô Senhor, mandou os corpos trabalhar novamente. Filho, olha, tem pão. Irmão, mas como que Deus é fiel? Nunca liguei para o meu filho e falar assim: nós estamos precisando de R$1 para comprar um pão. Nunca. É que eu digo, porque no deserto Deus ele traz água e traz pão, irmãos. É nós que às vezes somos infiéis para com Deus. Eu desempregado, 6 meses desempregado, ó. Deus colocou providenciou uma providência para ela, colocou R$10 mil na conta dela. R$10 mil na conta dela. E eu fiquei 6 meses bem folgado, sossegadinho. Falei: eita, ô Jesus, põe mais 10 lá. Por quê? Porque Deus ele é fiel, irmãos. E nesse tempo que eu fiquei desempregado aqui, não recebia, nem recebo nem hoje o salário da igreja, foi os meses que nós fomos mais abençoados. Comemos churrasco, caviar, irmão, tudo do bom e do melhor, porque ó, é Deus que manda a providência do céu. Aleluia. Só que eu digo aos irmãos, eu nunca deixei de contribuir na obra de Deus. Nunca deixei de contribuir na obra de Deus. É por isso que Deus ele sempre será fiel na minha vida. Seja fiel também a Deus, irmãos, que Deus suprirá todas as tuas necessidades em Cristo Jesus. E é uma época que a gente mais ora, irmão, mais ora. Parece que, sabe, a gente fica mais avivado ainda, porque os irmãos conhecem meu filho Gabriel, né? Irmãos, ele não tinha carro. Ele dava convulsão no meu neto. Vocês conheceram o meu neto, aquele gordinho, né? O loirinho. Irmãos, dava convulsão no meu neto e roxeava tudo. Ele chegava quase sem vida. Teve vezes de os médicos ressuscitar ele. Meu filho não tinha carro. Ele falava: mãe, deu convulsão no Arthur, eu saí correndo. Aquilo me deu
sabe, irmão, uma coisa tão triste. E eu saí correndo, mãe, parando as polícias, a médica falou que se demorasse um segundo, o Arthur estava morto. E foi nessa época que Deus colocou dinheiro, eu comprei aquele carro para ele, aquele cadete, que não estava daquele jeito que está agora, que ele trabalha o carro. E eu dei o dinheiro para ele, na época 3.500 limpo para ele comprar, para ele poder socorrer o meu neto. Irmão, Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele é... Irmãos, olha, vou falar, a gente pode pensar um segundo, sair dos pés do Senhor, dos pés do Mestre. Você não está sendo como Maria ali, irmãos, fraco ou forte muitas vezes, mas o importante é estarmos ali. Seja fiel ao Senhor. Divina misericórdia do Senhor. Seja fiel a Deus. Ele é misericordioso. Então, se você está pensando em entrar na caverna, não entra. Se está, sai dela. Porque Deus vai aparecer na porta e vai te chamar. Saia e vem para fora. Aleluia, Jesus. E quando Deus chama, irmão, Deus chama para correção. Então se coloque na presença de Deus e faça o que é de Deus. Sirva a Deus fielmente. Porque na caminhada de Elias no deserto, ele achou pão assado na brasa e água. Então pode ter certeza que na minha caminhada, na tua caminhada, não vai faltar nem pão e nem água. A providência virá do céu. Amém, irmãos? Amém.